trabalhar um pouco no seguinte tema: andando no Espírito, na família. Não estou fugindo do tema, não. Quero apenas dar esse enfoque que em qualquer lugar, na verdade, o que faz diferença na vida da gente é a nossa vida em Deus, a vida no Espírito. E eu gostaria de partir com vocês do texto de Gálatas. No capítulo 5 de Gálatas. Queria tomar esses versículos a partir do versículo 13 como ponto de partida para esse assunto. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vamos falar juntos, como está aí? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Novamente, pode ser? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A gente podia falar na primeira pessoa do plural, nós. Nós fomos chamados para a liberdade. A gente foi chamado por Cristo para a liberdade, mas ele completa dizendo, eu vou ler aqui na minha versão antiga, viu, que é que está na minha cabeça, tá? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Queria partir desse versículo. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos seguir nos outros versículos aqui de Gálatas 6. Mas eu queria ficar nesse versículo 13. Vamos dar uma olhada nele de novo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. O que é a liberdade? O que é a liberdade? Esse assunto da liberdade é um assunto complicado, porque alguém pode dizer que liberdade é o direito de fazer tudo o que quer, não é? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Normalmente a liberdade é entendida dessa forma: eu posso fazer tudo o que eu quero, se eu tiver dinheiro principalmente para comprar o que eu quero, então eu vou ser feliz. Se eu puder fazer tudo o que me vem na cabeça, eu vou ser feliz. Mas será que realmente fazer tudo o que a gente tem vontade significa liberdade? Será que é isso? Veja só, uma pessoa que é viciada, um drogado, um adicto, um drogado, uma pessoa que é viciada em qualquer tipo de droga, álcool, cigarro, cocaína, crack, o que for, jogo, uma pessoa que é viciada em jogo, eu não sei porquê, mas me deu vontade de parar o que eu estou falando para alertar com relação relação a jogo, tá? A gente andou falando com a igreja um pouco sobre isso ultimamente. Teve um irmão, gente boa, de uma determinada cidade aqui no interior, que começou a se esfriar, e aí o pastor queria saber o que foi que aconteceu com ele, foi conversar com ele. Irmão, você está tão diferente, você está arredio, você está frio assim, o que é que está acontecendo com você? E aí ele
falou o que estava acontecendo com ele, estava devendo por volta de 100 mil reais a agiotas por causa de jogo. Essas bets que estão patrocinando time de futebol, a gente assiste o jogo na televisão, não é? O campeonato é patrocinado por aquela bet, aquele jogo. Os times quase todos também. Pornografia, antigamente, o rapaz queria uma revista pornográfica, porque só tinha pornografia na revista, né? Então o rapaz ali, ele tinha que conseguir aquela revista com alguém que tinha, e ele com a revista saía escondido para o lugar para ele ver pornografia. Hoje está tudo aqui. Jogo é a mesma coisa. Antigamente a pessoa que tinha que procurar o jogo do bicho, tinha que, né, para fazer uma fezinha em alguma coisa, né, tinha que procurar um lugar que tivesse o jogo, ou ia jogar na loteria esportiva, que os meninos novos nem sabem o que é isso, né? A loteria esportiva, que tinha a zebrinha do Fantástico. Só os mais antigos sabem o que é isso. Hoje não, hoje está aqui, ó. A miséria do jogo está aqui. Basta acessar uma bet dessa e jogar e se viciar. Irmãos, toma cuidado com isso, tá? Eu vou voltar para o meu assunto, mas é que eu falei da pessoa viciada em jogo, deu vontade de alertar. E isso tem destruído famílias. Jasemã, que a maioria de vocês sabe quem é, estava evangelizando uma família que não era rica, família que morava num bairro simplesinho, com uma casinha simples, e aquele homem tinha perdido até aquela casinha para o jogo. E Jasemã começou a estudar a Bíblia com eles, estudar. Infelizmente ele caiu no jogo de novo e se afastou. Toma cuidado. Jogo é burrice. Tem uma pessoa que ganha. Tem um que sempre ganha no jogo. Quem é? O dono do jogo. Tá? Então, fuja de jogo, fuja das bets. Longe, tá? Vamos voltar. O viciado em jogo, em qualquer tipo de droga, ele faz tudo o que quer. Ele dá vontade de fumar, ele fuma. Ele dá vontade de cheirar, ele cheira. Dá vontade de beber, ele bebe. Dá vontade de jogar, ele joga. Ele é livre? Não é livre. Então é muito fácil entender que fazer tudo o que quer não é ser livre. Mas não vamos falar de um drogado. Vamos falar da gente. Se eu sou nervosinho. Eu sou nervosinho. E ninguém pode falar, me desagradar, porque quando alguém me diz não, eu parto para cima, eu brigo, eu fecho a cara, eu fico de mal, eu zango, eu xingo. Eu sou livre? Não, eu sou escravo de quê? Do meu nervosinho. E eu ainda digo que eu sou assim porque eu sou descendente de Lampião. Eu ainda arranjo desculpa, dizendo que é porque meu avô era brabo, dizendo que é porque meu bisavô era, então está aqui no meu sangue. Então eu sou escravo do meu sangue, e aí eu faço tudo que me dá na cabeça. Ser livre, a liberdade não é fazer tudo o que a gente quer, é um grande engano. A Bíblia fala que nós somos chamados para a liberdade. Que liberdade? Que liberdade? A Bíblia fala que o Senhor Jesus nos liberta do domínio de Satanás, porque a gente era escravo do diabo. Ele nos liberta do domínio do pecado, porque Ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque quem obedece a alguém é escravo disso. Então, se eu faço toda a vontade da minha carne, eu sou escravo de quem? Da minha carne. Não há ninguém livre sobre a terra.
Ninguém livre. Ou eu sou escravo da minha carne, do mundo, de Satanás, ou eu sou servo de Cristo Jesus. Na verdade, a liberdade é quando eu sou liberto, livre daquilo que me escravizava, e eu sou transportado para aquele que vai governar a minha vida. Portanto, se eu disser, eu faço o que eu quero, eu sou um grande de um tolo, porque na verdade eu sou escravo da minha carne, eu sou escravo do pecado, eu sou escravo de Satanás. Mas quando eu digo, Jesus governa a minha vida, aí eu sou livre de verdade. Será que tem algumas coisas, algumas pessoas aqui, talvez até pessoas nos visitando, que você tem descoberto que você é escravo? Tem gente que é escravo disso, do nervoso. Não tem controle do seu nervoso. Tem gente que é escravo de palavrão, não consegue ficar sem falar palavrão. Tem gente que é escravo da mentira. Fica escravo de mentira, vive mentindo e se enrola. Tem gente que é escravo do jogo, tem gente que é escravo de um bocado de coisa. A Bíblia fala que nós fomos chamados para a liberdade. Deixa eu falar aqui para vocês algumas coisas que nos prendem e nos escravizam. Quer ver? Ou que nos escravizavam. Quer ver uma coisa que a gente era escravo? Das superstições. Vamos lembrar aqui? Toda vez que eu falo esse assunto, das superstições, eu já vejo a cara das pessoas se lembrando. Escravo mesmo. Tinha gente que estivesse andando no lugar, não passava debaixo de uma escada. Quer que eu pergunte aqui quem era assim? Não precisa não, né? E o gato preto? E passou o gato preto. E o chinelo emborcado dentro de casa. O que mais? Me ajudem aí. A camisa no avesso? Camisa no avesso não sei essa. Fazia o quê? Matava alguém, né? Hã? Vassoura, mas a vassoura estava pronta para matar a pessoa para fora. Não tem, aí não é uma superstição a nosso favor. Gente, a coruja tem o que, coruja? Estava agorando e aí aconteceu o que dentro de casa? Morria alguém. Gente, quantos de nós aqui éramos... A gente fica agora dando risada, né? A gente está dando risada. Quantos de nós éramos escravos desse negócio e ficava perturbado, não conseguia dormir. Mas Jesus libertou a gente. Olha que coisa bonita, não é não? Olha que coisa boa. Outra coisa que também nos aprisiona são as leis e as regras. Leis e proibição. Você não pode fazer, porque se você fizer, vai dar errado na sua vida. Você tem que... Normalmente era na religião. Uma religião que obrigava você a fazer as coisas. E se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Você tem que fazer aquela oferenda. Você tem que fazer aquela oferta. Você tem que entregar aquele dinheiro. Você tem que fazer aquele negócio. E se você não andar certinho assim, Deus vai rachar a tua cabeça no meio. Ou pelo menos Deus vai dar as costas para você. E você agora, o diabo vai fazer você gato e sapato. Aí você, com medo, cumpria todas as obrigações daquela religião, da igreja, de que quer que fosse, né? Escravo. Mas Jesus libertou a gente das regras e das leis. Jesus libertou. Jesus morreu por nós na cruz e disse assim: sabe o que é que você precisa fazer para ser salvo? Nada, você precisa somente se arrepender e crer. Não precisa mais plantar bananeira, não precisa mais inventar coisa, você está salvo. Jesus diz assim: eu morri por você e paguei os seus pecados. Mas Senhor, aqueles pecados miseráveis que eu fiz lá no passado, está tudo perdoado, porque eu morri na cruz. Não é liberdade isso? Uma liberdade que vem de Cristo Jesus. Quer ver outra coisa que nos aprisiona? Os medos e as ameaças. Muita gente vivendo debaixo de medo. Medo das superstições, medo das maldições. Medo, se você não fizer isso, você vai ser
amaldiçoado. Então você tem que obedecer àquela pessoa, porque a pessoa te ameaçou. Tem gente que cresceu debaixo de medo, debaixo de ameaça, e a pessoa ficou aprisionada àquelas ameaças. Outra coisa que nos aprisiona são os traumas, né? Os traumas. Se um dia eu estava passando no lugar e meti a cabeça aqui no pedestal, e a minha cabeça partiu, e eu tive que saiu sangue, e eu tive que levar, e eu desmaiei, e eu fui levado para o hospital, e alguém lá, o médico cuidou de mim, e eu quase ia morrer, e recuperei, e agora eu não posso ver um pedestal. Estou com medo. Bota isso para lá, leva para lá. Quantos de nós temos histórias assim? Tem pessoas que não podem passar no lugar porque tem medo daquele lugar, porque tem o trauma daquele lugar. Não é isso? Não é assim? Tem pessoas que não podem passar por determinada situação porque vai se lembrar de toda aquela história lá que aconteceu e não pode ir naquele lugar. Tem gente que não pode ver uma determinada pessoa porque vai relembrar toda a sua história de sofrimento. Ela tem essa dor. Em Jesus Cristo, nós temos a cura das nossas dores, dos nossos traumas. O Senhor Jesus me liberta do meu trauma com pedestal. Ele nos liberta, Ele nos cura. Aquelas lembranças tão terríveis que me amarguravam, quando eu abro o coração, eu falo para o Senhor Jesus, as pessoas oram por mim, a gente é curado desses traumas. Outra coisa que a gente fica escravo, é escravo de culpa. Quantas pessoas são escravas de culpa pelos pecados que cometeram e carregam essa culpa e ainda não conheceram o perdão de Cristo. Mas mais uma vez, Jesus na cruz levou todos os nossos pecados e nós estamos livres da culpa, perdoados pelo Senhor Jesus. Deixa eu fazer um comentário aqui de algumas pessoas que mesmo na igreja elas vivem debaixo de escravidão. É quando elas recebem o evangelho que é baseado na ameaça. Porque ela não ouviu o evangelho de um Jesus que nos liberta, que nos cura, que nos perdoa, mas ouviu o evangelho de um Deus malvado, um Deus carrancudo, que está sempre de olho em você, só esperando você fazer uma besteirinha para ele baixar o porrete na tua cabeça. Há muitas pessoas que vivem debaixo de um evangelho assim que não é evangelho. Culpa, ameaça. Se você não fizer tal coisa, você não vai ser abençoado. Se você não fizer tal coisa, você não vai prosperar. Se você não fizer tal coisa, você não vai ter bênção. Isso não é evangelho. Isso é escravidão, é culpa. É a pessoa que vive debaixo de ameaça. Outra coisa que se faz também é um evangelho na base da troca. Você faz uma coisa para Deus que Ele vai lhe dar mais. Você tem que dar para Deus alguma coisa para Ele lhe dar 10 vezes mais. Não tem amor nessa relação. Tem troca. É uma escravidão. Conheço pessoas que estão sempre debaixo de um peso de escravidão, de que elas têm que fazer uma coisa para Deus agradar, para elas agradarem a Deus e Deus ficar de bem com elas. Essas pessoas estão sempre preocupadas com o que os outros dizem dela, elas estão sempre preocupadas em agradar as pessoas, não agradar por amor, mas de que ela a preocupação dela é com o nome dela e com a honra dela. E principalmente, ela está sempre debaixo de culpa, procurando um jeito, porque Deus é como se estivesse de mal com você, e você tem que fazer tudo para agradar Ele, para ver se Ele fica legal com você. É uma escravidão esse negócio. A Bíblia diz que Jesus se ofereceu como um sacrifício
propiciatório em nosso lugar. Eu usei essa palavra que está lá em Hebreus de propósito, porque ela é uma palavra que a gente não usa muito, mas importantíssima no Evangelho. Sabe o que é propiciação? Propiciação é fazer que alguém que estava contra nós se torne a nosso favor. E a Bíblia diz que a mão do Senhor não estava encolhida para que não pudesse abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não pudesse ouvir, mas os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Deus não podia se virar de frente para a gente, por causa do nosso pecado. Ele tinha que ficar de costas, porque Deus não pode conviver com o pecado, e nós estávamos no pecado. Por isso Jesus é a propiciação. Jesus pagou o nosso pecado e agradou a justiça do Pai. E Deus que estava de costas para nós, Ele fica de frente para você e para mim. E Ele olha no nosso olho. E você pergunta: o que é que eu tenho que fazer? E Ele diz para você: não precisa fazer mais nada, o meu filho Jesus já fez. O que é que eu tenho que fazer para Deus me amar? Nada. Deus já te ama. O que é que eu tenho que fazer para Ele perdoar os meus pecados? Nada. Ele já perdoou os teus pecados através de Cristo Jesus. O que é que eu tenho que fazer para Deus ouvir minhas orações? Nada. Você só precisa orar, porque Ele já ouve as nossas orações. É uma liberdade, irmãos. É uma liberdade. O contrário disso é quando a gente está debaixo de uma escravidão. Não há liberdade, porque Deus já nos ama. Há uma escravidão do medo, da ameaça e da troca. Eu estou conseguindo explicar? Amém, gente? Será que a tua vida está debaixo de escravidão ou de liberdade? Tem gente que vive debaixo da escravidão do pecado, da ira, do ódio, do ciúme, da inveja, da briga dentro de casa, da confusão, da intriga, da mentira, das drogas. Uma escravidão. E tem gente que vive debaixo dessa outra escravidão, de uma angústia que não passa nunca, parecendo que Deus não te ama. Obrigado. Deus já te ama. Você não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus. Você já é agradável a Deus por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Ah, mas essa semana eu não orei tanto. Você continua sendo agradável a Deus. Vá orar agora. Ah, mas essa semana eu não li a Bíblia, eu acho que Deus está zangadinho comigo. Você continua sendo agradável a Deus por causa de Jesus. Vá ler a Bíblia agora, vá. Mas essa semana eu fiquei com raiva de uma pessoa e eu queria comer o fígado dela, cru. Você continuou sendo agradável a Deus. Agora vai e perdoe a pessoa. Amém, gente? Está entendendo? Quando a gente diz que a gente é agradável a Deus por causa de Jesus, não é para a gente continuar no... Ah, então tá bom, se eu sou agradável a Deus, eu vou aprontar agora. Não, eu não vou andar direito para agradar a Deus. Eu vou andar direito porque eu já sou agradável a Deus através de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 1 fala isso, que nós somos agradáveis a Ele no amado, em Cristo Jesus. O que é que o Pai falou quando João Batista batizou Jesus? Quem se lembra? Deus Pai. Uma voz do céu disse o quê? Este, com todo respeito ao Pai, com todo respeito eu vou dizer que Ele falou lá do céu, todo besta. Porque não é assim que o Pai faz? O pai e a mãe vai para a escola lá, que os filhos vão apresentar uma coisa. Os filhinhos pequenos, os meninozinhos pequenos, que ensaia durante um mês e faz tudo errado num dia.
Não é assim? Quem é professor, né? Os pais também sabem. E aí está lá, todo mundo é para o lado esquerdo, está lá para o lado direito, né? É sempre assim. E aí os professores querem que os meninos fiquem lá dançando todo alegre, os meninos ficam lá dançando assim, com aquela cara de quem está... Mas e o pai e a mãe ficam olhando, fala como? Todo besta, né? E o pai e a mãe só vê o menino dele, está lá 40 meninos dançando. O pai e a mãe só vê o filho dele. Assim também o Pai do céu olhou, e todo assim desse jeito, amoroso, não vou falar que todo besta, todo assim, o que é que o Pai do céu falou? Vamos lá? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, tenho todo prazer. Quando Jesus olha para você e para mim, sabe quem ele vê? Ele vê Jesus. O Pai continua olhando para aqui e vendo Jesus em nós. E Ele olha para você e vê Jesus e diz assim: meu filho amado, minha filha amada. Mas agora deixa eu fazer de outra perspectiva. Eu sou livre. Jesus me libertou. Não me libertou para fazer tudo o que eu quero, me libertou para eu obedecer a Ele, para eu ser livre dessas coisas todas que me escravizavam. Eu sou livre em Cristo Jesus. Mas eu quero agora trazer o outro lado. Como é você com as pessoas? Principalmente dentro de casa, já que nós vamos falar muito de família, não é isso? Como é você com as pessoas? Como são as confusões dentro de casa, as brigas? Marido e mulher, filho com pai, pai com filho, irmãos. Sempre tem gente querendo dominar sobre outra, né? Quem é que tem razão? Ah, perguntinha, né? Quem tem razão? De quem é o dinheiro? Eita. De quem é a obrigação? Quem tem a obrigação de cozinhar? Quem tem a obrigação de passar roupa? Quem tem a obrigação de perdoar? Quem perdoa primeiro? Quem tem que perdoar primeiro? Será que alguns de nós, dentro de casa, tem querido exercer domínio sobre os outros? As pessoas que estão à sua volta, você fica querendo dominar elas? Fica querendo controlar elas? Tem que ser do teu jeito? Porque você é que sempre tem razão? Você quer que seja do seu jeito, aí você quer que dominar, a casa toda tem que ser do seu jeito, as decisões todas têm que ser da sua forma. Eu não estou falando aqui de autoridade do marido, não estou falando aqui da submissão da mulher, eu estou falando do coração. As pessoas que andam com você, pode ampliar isso aí para o seu local de trabalho, para a sua vizinhança, sua parentela também. Pode colocar isso na igreja, vamos colocar isso na igreja. Como é você com as pessoas? Você fica querendo dominar as pessoas? Controlar as pessoas? Você é que sempre tem que ter razão? Para alguém dobrar você só com um pé de cabra? Porque senão não dobra. Tem que juntar dois para segurar e um para bater? Senão você não cede. Como é? Você usa de ameaça dentro de casa? Se não fizer, eu vou embora. Se não fizer, vai ser eliminado. Você já usou de ameaça alguma vez com as pessoas? Você já conseguiu fazer que tudo funcionasse dentro de casa direitinho? Mas foi na base da ameaça. Você já usou o medo
não é? Com a própria ameaça. Tem filho pequeno que ameaça ir embora de casa, né? Não tem? Muitos de nós, quando é criança, fez isso, né? Vai embora. Filho pequeno não tem problema, porque a gente diz, pode ir, aí vai lá para fora, aí ele volta com 1 minuto e meio. Mas às vezes, quando é jovem e que fica ameaçando pai e mãe, e hoje em dia que a ameaça de dar queixa na polícia, para dizer que o pai e a mãe estão agredindo, ameaça, ou por medo, coloca medo nas pessoas, para as pessoas, sem mim você vai ver como é que você vai ficar, viu? Você vai ver, você vai ver o que vai acontecer, o que eu vou fazer. E algumas vezes a gente ameaçou, a gente infundiu medo para dominar as pessoas. Estou falando de coisa aqui muito estranha? E as trocas, né? Só faço se você também fizer. Só perdoo se ele também perdoar. Se não fizer tal coisa, não vai ter. É que a gente tem aqui solteiros, a gente não pode ser muito explícito sobre a questão sexual. Então, os casados aí já sabem do que eu estou falando, na questão da troca, na questão de usar de chantagem, não é? Com o cônjuge, nessa questão sexual, não é? E será que alguns de nós também dentro de casa impõem sobre os outros? E como é que eu posso impor sobre os outros? Eu posso facilmente impor coisas sobre os outros, depende do meu tamanho físico, tamanho emocional, tamanho de inteligência, raciocínio rápido, tamanho de dinheiro. Então o dinheiro, quem é meu, então eu imponho para que os outros me obedeçam, porque senão não sai um tostão. Aí todo mundo tem que me obedecer, porque eu imponho por causa do meu tamanho, porque eu tenho quase 2 metros de altura, eu olho daqui de cima e meto medo na pessoa. Não sou fortão, mas já dá um susto. Às vezes a pessoa é forte fisicamente, às vezes é forte emocionalmente, está convivendo com pessoas que têm alguma fragilidade emocional, e você é mais equilibrado, aí impõe sobre os outros, porque você é mais equilibrado. Quantas maneiras da gente impor as coisas. E quando a gente usa de acusação, relembrando os erros passados da pessoa dentro de casa, joga na cara. Tem 25 anos que eu lembro, você falou aquele negócio. Eu me lembro, você fez, eu conto, tem 13 anos, 25 dias. Conta os dias, viu? Vou levar isso para o túmulo. E joga na cabeça da pessoa a acusação. E com essa acusação, ela domina, ela lembra os erros das pessoas e domina e controla. Bem, eu trouxe para esse outro lado, e me perdoe ter sido tão dramático aqui nessas descrições. Bem, se o drama produz arrependimento, maravilha. Mas eu estou colocando isso para relembrar o seguinte: nós fomos chamados para a liberdade. E dentro de casa, mas também em qualquer relacionamento, as pessoas que andam comigo precisam ser livres. Se alguém está comigo porque tem medo, não é liberdade. Se alguém está comigo porque eu estou ameaçando, não é liberdade. Se alguém me obedece porque eu estou fazendo troca, não é liberdade. É escravidão. Eu estou dominando sobre as pessoas.
Será que nós temos alguns aqui que dentro de casa têm sido dominadores? E as pessoas dentro de casa vivem com medo? As pessoas dentro de casa vivem com medo de mim, porque senão eu vou explodir. Cuidado com o jeito que você fala com Carlos. Será que tem gente que tem medo de você? Há muitos anos eu estava num retiro de casais, e quem estava à frente foi Jaime, que uma parte de vocês se lembra de Jaime. E Jaime estava falando sobre comunicação no casal. E no final ele disse: agora cada um, vamos fazer o seguinte, tem coisas que a gente não fala para o casal, não fala para o esposo, para a esposa, porque a gente tem medo de falar, tem medo da reação dele. Então eu dou uma dica. Às vezes a gente tem medo de falar, mas a gente pode escrever. Faz o seguinte, cada casal vai para um canto aí, cada um escreve as coisas que gostaria de dizer para o outro, mas não tem coragem. Aí você escreve e entrega. Aí sua esposa também escreve e entrega. Aí eu, do alto da minha espiritualidade, eu olhei para Denise e disse: não precisa escrever, não é? Porque nós dois, a gente conversa tudo, não é? Ela disse: não precisa escrever não. Mas para mim aqui, que é que não precisava escrever, é porque não tinha nada. Já imagino o que aconteceu, né? Aí Denise disse: olha, há uma situação que quando ocorre, você reage assim, 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 e que era com grosseria. E ela disse: eu tenho medo. Então quando acontece essa situação, eu já não falo mais nada, porque eu tenho medo da tua reação. Aí eu, uma vontade de me jogar numa lata de lixo, que passasse o caminhão do lixo ligeiro e levasse embora. Eu dentro da lata do lixo, lá para o lixão. Aí eu disse para ela: você tem razão, me perdoe e me ajude. Me ajuda mesmo. Não falei me ajude assim, me ajude porque eu não sei mudar. Não, falei me ajude, tenha misericórdia de mim. E eu pensei assim: se a pessoa que eu mais amo na vida tem medo de mim, quanto mais os outros. As pessoas têm medo de você, das tuas reações, porque você estoura, porque você reage de maneira tão violenta, ou porque você se tranca e fica de mal e não fala, ou porque você não estoura nem fica de mal, mas lá na frente vai revidar. Irmãos, Jesus nos chamou para a liberdade. E as pessoas que convivem com a gente não podem ser escravas das nossas ameaças, das nossas doenças, dos nossos nervosinhos. Não podem ser escravas da nossa soberba. Nós não somente fomos livres, mas agora a gente é colaborador de Cristo para libertar as pessoas. E que as pessoas sejam livres à minha volta. Vamos relembrar a chamada parábola do filho pródigo? Vamos relembrar? Um pai tinha 2 filhos. E o mais novo veio com a ideia miserável, pedir a parte da herança dele. Imagine o filho pedir a parte da herança antes do pai morrer. E o rapaz pede: pai, me dê a minha parte da herança. Aí o pai como é que responde? Por acaso ele respondeu assim: nada, você agora que está falando essa besteira, daqui de dentro dessa sala você não sai. E botou um guarda ali, outro guarda ali, e agora esse cara maluco, esse meu filho maluco vai ficar preso aqui 6 meses para aprender a não ter ideia de jirico. Não fez isso. O pai também não ameaçou: você vai para o mundo e vai gastar tudo isso, vai passar fome. Não ameaçou. O pai não fez troca. Não, faz o seguinte, você fica aqui,
E se você fizer umas coisinhas aí melhor do que está fazendo, eu te dou um dinheiro todo dia, sei lá. Ele não fez troca. O que foi que o pai fez? O que foi que o pai fez? Soltou o menino. Deu dinheiro para o menino, para o rapaz. Deu dinheiro para o rapaz. O rapaz se tornou escravo dele mesmo. Se tornou escravo dele mesmo, de fazer as vontades dele, mas não era escravo do pai. O pai não escravizou ele, deixou ele solto. Ele se tornou escravo dele mesmo, mas o pai não queria ele preso dentro de casa à força. E aí, quando ele retorna para a casa do pai, ele retorna por quê? Ele retorna por quê? Porque ele se lembra: na casa do meu pai, até os empregados têm comida. Meu pai é tão bom que lá na minha casa os funcionários dele têm fartura de pão. Meu pai é bom. O que é que faz ele voltar para casa? O pai que era bom. Não foi o pai que dominou. Estou conseguindo explicar, gente? Amém? Você quer a pessoa do seu lado, você dominando, tem que estar aqui porque tem que estar? Ou você quer a pessoa do seu lado porque a pessoa sabe que você a ama? E o rapaz resolve voltar para casa, estava lá cuidando de porco, não podia comer a comida do porco, porque era um tipo de ração muito cara. Ele queria comer aquela comida, não podia comer as alfarrobas, e ele não podia comer. E ele fala: é verdade, na casa de meu pai os empregados têm comida, e eu estou aqui sem poder comer nem a comida dos porcos. E ele diz: voltarei e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, me recebe como um dos teus empregados. E ele volta. E qual é a cena? Vamos relembrar a cena? Vamos lá, vamos visualizar essa cena, que é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Vamos lá? A Bíblia diz que o pai o viu ao longe. Se viu ao longe é por quê? Porque estava esperando. O pai não botou detetive para ir atrás. O pai ficou sofrendo na varanda da casa, todo dia olhando com aquele olho comprido, lá para aquela curva, lá no final. Ele não botou detetive, ele não mandou gente lá para aprontar com o filho dele, para o filho. Não, ele ficou aqui esperando. E diz que ele, vendo ao longe, o filho vem andando, o pai correu em direção a ele, lhe abraçou, lhe beijou no pescoço, sujo, imundo, fedorento. E o menino fala, o rapaz fala: pai, pequei contra os céus e contra ti. Me recebe como um dos teus empregados. Aí o pai não fala assim: tá bom, mas vamos ver se você se consertou. Vai ficar aqui, 3 meses para ver se tu mudou. Não. O pai diz: vamos fazer uma festa, roupa nova, anel no dedo, sapato novo, mata o boi que estava lá preparado, faz uma festa para esse rapaz, porque aquele que estava perdido foi achado. Irmãos, eu quero terminar com vocês lendo Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 33, por favor. O Senhor Jesus diz: quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de morrer. Jesus te atraiu? Como foi que ele te atraiu? Jesus nos atraiu para ele? Acho que sim, né? Como? Jesus nos atraiu porque ele era Deus Todo-Poderoso?
Quando é que ele diz que ele nos atrairia? Bota o 33 aí de novo para mim, por favor. O 30... Não, o 32, por favor. Eu que errei. Quando? Quando foi que Jesus nos atraiu? Quando ele se apresentou no trono de glória todo-poderoso? Quando ele mostrou o poder dele para curar enfermos e expulsar demônios? Quando foi que Jesus nos atraiu? Ele nos atraiu por causa da sua força e do seu domínio? Quando foi que o Senhor Jesus nos atraiu? Quando? Quando ele foi crucificado. Ele nos atraiu quando ele morreu. Jesus nos atraiu não quando ele impôs nada, mas quando ele suportou tudo. Ele atraiu a gente quando ele se entregou por nós e abriu mão de todo o poder. Jesus não nos atraiu quando ele mostrou todo o poder. Ele nos atraiu quando ele abriu mão de todo o poder. Ele nos atraiu não quando ele disse: eu e o Pai somos assim, somos um, e era mesmo, mas ele não usou isso para atrair a gente. Ele apenas disse. Ele nos atraiu quando na cruz ele ficou sem o Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, como é que você quer atrair as pessoas dentro de casa? A gente é atraente, não é quando a gente é brabo, não. Quando a gente é brabo, em primeiro lugar, a gente é ridículo. E em segundo lugar, a gente é repulsivo. A gente não é atraente quando a gente mostra toda a autoridade, não. A gente é atraente quando a gente faz como Jesus, quando a gente morre. O que vai fazer as pessoas dentro da sua casa estarem ligadas a você é o teu quebrantamento. O que vai fazer as pessoas estarem ligadas a mim é o meu quebrantamento. É a minha mansidão. Você quer ter os seus pais inclinados para você, mesmo aquele pai mais difícil? Me lembro de uma jovem reclamando do pai que era seco, bruto, e ela reclamava sempre. Um dia eu disse para ela assim: já te ouvi, você tem razão, teu pai é assim mesmo, continue orando, mas que tal você dar para o seu pai a atenção que você exige dele? Que tal você dar para o seu pai a paciência que você exige dele? E ela entendeu isso, e a coisa dentro de casa mudou. Quando ela foi para a cruz, quando ela se quebrantou. A nossa casa não é um lugar da gente mostrar força humana. A nossa casa é o lugar da gente mostrar força espiritual. E força espiritual nos quebranta. Fomos chamados para a liberdade. A pessoa, nós estarmos juntos, porque o amor reina aí. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa ideia. Essa ideia a gente vai ver se leva até o domingo. Andar no Espírito, não na carne, dentro de casa, em todo lugar. Andar em Cristo Jesus, aquele que nos chamou para a liberdade. Termino voltando àquela pergunta que eu fiz no início, na primeira parte. Será que tem pessoas aqui que estão escravizadas de vícios, de temperamentos difíceis, de atitudes repetidas, e você diz: não consigo me libertar disso? É possível se libertar, porque Jesus te chamou para a liberdade. Amém, gente? Jesus chamou você para a liberdade e não para ser escravo, escrava
de um temperamento, de um vício, de um jeito de ser, de um jeito de falar. Já viu que tem gente que diz assim: é porque quando eu vi eu já falei. É escravo da uma língua que vai e fala na frente. Não, é possível a gente ser livre daquelas coisas que nos escravizam, porque Jesus nos chamou para a liberdade. Mas a segunda parte, eu também quero deixar com cada um de vocês. Será que algum de nós aqui estava escravizando os outros dentro de casa? Impondo, dominando, querendo que fosse só do seu jeito? Eu te proponho você fazer como Jesus. Vamos para a cruz. Quando a gente imitar Jesus, a gente vai atrair as pessoas. Enquanto a gente andar na carne, a gente vai repelir as pessoas. A maneira como a gente vai construir relacionamentos saudáveis é no quebrantamento. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a ideia desse pensamento, mas mais do que eu ter conseguido transmitir, eu espero que o Espírito Santo tenha clareado alguma coisa no coração de cada um de nós. Amém? Podemos orar? Em pé, por favor? Pode ser? Senhor Jesus, o Senhor nos chamou para a liberdade. E como está escrito aí no que nós lemos, nós não vamos usar a liberdade como pretexto para dar ocasião à carne. O Senhor nos chamou para a liberdade de Cristo Jesus, não para fazer tudo que a gente quer, mas para fazer o que o Senhor quer. E agora eu oro por alguém que por acaso está aprisionado por situações que lhe escravizaram, que lhe escravizam, que o Senhor, pela presença do teu Espírito, o Espírito de Cristo esteja dando liberdade para essa pessoa. Nunca mais vamos dizer não consigo, mas vamos dizer em Cristo Jesus conseguimos sim. Em Cristo Jesus é possível mudar. Agora também, Pai, eu oro por situações específicas